Olá, pessoal. Pois bem, Paraguai é melhor que os Estados Unidos. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver sobre a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida, como por exemplo tirar uma outra cidadania para ter outro passaporte, ou tirar residências legais por residência legal ou residência fiscal, que é como o Green Card dos Estados Unidos, onde que eu estou nesse momento, o do Chile, que é a residência legal do Chile, o documento RG do Chile, que te dá toda a liberdade de viver lá, ou do Uruguai, ou do Paraguai, que eu também tenho. Esses daqui que eu tenho na minha estratégia da teoria das bandeiras, ou você abrir uma conta bancária em outro país, que eu tenho diversos países, ou você ganhar uma renda, por exemplo, em outro país, em dólar, como no Paraguai, como eu também ganho. Você trabalhar de forma remota e ganhar uma renda, isso daí é a teoria das bandeiras também. Você abrir uma offshore e por aí vai. Se você nunca ouviu falar sobre isso, você pode entrar no nosso portal teoriadasbandeiras.com.br. Lá você vai descobrir muita coisa, muito material gratuito e tudo que a gente faz, inclusive venda de imóveis no Paraguai. Todas essas residências a gente ajuda. Você pode marcar uma consulta comigo e aí você vai descobrir tudo lá, certo? Vamos falar então sobre por que o Paraguai é melhor que os Estados Unidos. Na realidade, se você faz uma sentença dessa, uma frase dessas, você tem que perguntar por que e para quem o Paraguai é melhor que os Estados Unidos. Eu coloquei aqui a thumb, a capa, né? Para quem não sabe, thumb é capa do nosso vídeo, mostrando assim, ó, Paraguai é melhor que os Estados Unidos, né? Então seria aqui o Paraguai todo arrumadinho, bonito, né? Crescendo, e os Estados Unidos todo destruído aqui, cheio de homeless, né? Cheio de pessoas morando na rua, já em decadência. É assim que muitas das pessoas pensam que está no momento, que é a narrativa que hoje é feita, principalmente sobre quem quer trazer você para o Paraguai, né? Quem trabalha só com o Paraguai. Eu não trabalho só com o Paraguai, eu trabalho com o Paraguai, trabalho com o Uruguai, trabalho com o Chile, trabalho com os Estados Unidos, trabalho com a Argentina, trabalho com outros países, e a gente tem que sempre perguntar por que eh, você gostaria de utilizar aquele país, porque cada país tem o seu propósito. O Paraguai é melhor para mim em diversas situações do que aqui nos Estados Unidos, onde eu estou agora. E os Estados Unidos é melhor em diversas situações do que o Paraguai. Agora, os Estados Unidos têm outra coisa também, tá? São 50 países. São 50 países unificados em uma federação. São 50 estados em uma federação. E é realmente uma federação, não é que nem o Brasil, não. O Brasil parece uma união, né? Por mais que diga que é uma federação, parece mais uma união. E na realidade, pessoal, a gente tem que falar aqui numa coisa muito séria. Eh, Temos que cuidar com pessoas, como eu estava dizendo, que só fazem, tanto só fazem os Estados Unidos, que daí elas vão dizer que todos os países são ruins, só os Estados Unidos é bom, a mesma coisa com o Canadá e a mesma coisa com o Paraguai. Então, deixa eu falar para vocês o que eu penso dos 2 países e onde que o Paraguai é melhor, tá. Então vamos falar aqui claro, dos fundamentos da teoria das bandeiras, que é você se diversifica e utiliza o que é bom de cada país. Então, no custo de vida, a gente sabe que o Paraguai é muito melhor do que os Estados Unidos, até porque,
o PIB per capita lá, as pessoas no final das contas, elas ganham muito menos, e se elas ganham muito menos, o custo de vida acaba sendo menos. Um apartamento para você alugar ou comprar no Paraguai realmente é muito mais barato. Eu vou falar aqui sobre o mercado imobiliário logo em seguida, mas se você comparar aqui, por exemplo, na região da Flórida, nós temos diversos também custos de vidas diferentes, né? Lá no sul da Flórida, Miami ou até West Palm Beach, né? Que eles falam South Florida, o custo de vida é muito alto e tem aumentado muito, devido ao pessoal que vem do Nordeste dos Estados Unidos, né, de Nova York ou do Oeste dos Estados Unidos, da Califórnia, tem muita gente vindo e encarecendo o mercado, que para eles é muito barato viver aqui, certo? Enquanto para o brasileiro é muito caro, se você colocar a analogia para o pessoal que vê, o californiano que vem para morar aqui, ele acha muito barato. E a região de Central Florida, Orlando, por exemplo, é muito mais barato do que South Florida. Então depende do jeito que você olha a situação. Se você vai comprar um carro aqui nos Estados Unidos, o carro é muito mais barato do que no Paraguai. E o carro do Paraguai é muito mais barato que no Brasil. Então, por exemplo, se você pode comprar um carro aqui nos Estados Unidos e levar para o Paraguai, porque os carros do Paraguai são todos importados. O Paraguai não produz nenhum carro. Então, eles importam da Ásia, da Coreia, do Japão, da China, etc. E normalmente ali você vai colocar entre 15% e 20% em impostos, importação e frete, tá? Aqui nos Estados Unidos você não tem que colocar isso. E as pessoas não compram os carros, as pessoas fazem leasing ou financiamento. Então o carro aqui é muito mais acessível que no Paraguai. No Paraguai, realmente o carro é muito mais barato que no Brasil. O Brasil é um roubo, vai de 50% o imposto até 100% se o carro é importado. Então, realmente é ridículo o Brasil. Seguro, saúde, aqui também é bem mais caro. Os hospitais são bem melhores, mas o seguro-saúde é mais caro. E, claro, no Paraguai a alimentação vai ser mais barata, moradia, serviços acessíveis, é possível viver com muito pouco, e aí depende do estilo de vida de cada um. Acaba que aqui na Flórida, se você é um casal com mais um filho, vai ser muito, muito difícil você viver com menos de 5, 6 ou 7 mil dólares por mês. Muito difícil. Enquanto no Paraguai você vive com 2 mil dólares ou até menos, tá? Então, agora uma coisa interessante é o mercado imobiliário, que eu estava dizendo lá no Paraguai, tá? Enquanto nos Estados Unidos o mercado imobiliário é maduro, financiamento muito acessível com diversos bancos, existe uma segurança jurídica muito alta. No Paraguai, pessoal, o mercado é como se fosse aqui nos Estados Unidos dos anos 50, tá? Tá começando, não existe um financiamento bancário muito já estabelecido, só que existe um financiamento com as construtoras muito fácil. E também você pode comprar imóveis com Bitcoin, tá? Mesmo eles estando na sua carteira fria. E a gente vai ensinar isso na nossa mentoria que a gente vai fazer no dia 9 de maio. E se você comprar um ingresso até domingo, agora 19 de abril, às 23h59, você tem 50% de desconto para comprar. Todos os links que a gente fala estão aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Pois bem, se lá existe coisas assim que eu nunca vi na minha vida em 20 anos de experiência no mercado imobiliário no Brasil e 10 anos no mercado imobiliário internacional, já que a gente tem uma imobiliária internacional que vende imóvel no Chile, no Uruguai, no Paraguai e também aqui nos Estados Unidos. Eu tenho licença aqui nos Estados Unidos para vender. E, por exemplo, a gente está com um empreendimento lá no Paraguai que não está sendo vendido pelas construtoras no Paraguai.
Isso é uma questão de confiança da construtora, para pessoas que vendem muito, e isso foi deixado somente para eu oferecer para clientes VIPs, que eu tenho meus, né. E esse empreendimento, mesmo assim, dessa forma, a construtora oferecendo para os clientes deles, que eles já têm, e eu oferecendo para os meus, em 3 dias a tabela já está completamente quase vendida, tá. A tabela está completa já. E isso se deve ao preço dos imóveis, por exemplo, um loft custando, $40.000. Loft é um apartamento monoambiente, né, $40.000 num empreendimento do lado de um shopping que as pessoas gostam muito, eh, do lado do supermercado, onde muitas pessoas, querem alugar um Airbnb. E lá o Airbnb dando 10% de rentabilidade anual, coisa que em Miami já não dá mais isso. Em Miami, num apartamento quase do mesmo tamanho, um pouquinho maior, porque aqui os lofts são um pouquinho maior, você vai pagar 450.000, 10 vezes mais. 10 vezes mais o valor para tirar uma rentabilidade menor. Então, aqui você vai apostar em viver nos Estados Unidos, principalmente aqui em Orlando. Claro que com esse valor de $500.000 você compra uma baita de uma casa aqui em Orlando para viver na casa, ou botar o seu filho para estudar na casa, já não vale mais botar no Airbnb. Você vai apostar na segurança jurídica e também na qualidade de vida, né? Mas é incrível o que está acontecendo no Paraguai. Aliás, o Paraguai não reporta o que você tem lá para o Brasil. Então, muita gente está aproveitando disso e também está aproveitando para comprar em Bitcoin. Agora, impostos, tá? O que se fala de impostos, tributação, essa coisa toda, o sistema é territorial lá. Se você é residente fiscal lá e não no Brasil, você não precisa pagar os seus ganhos que estão sendo feitos fora do Paraguai. Por exemplo, as consultas que eu faço, ou ganhos de YouTube, essas coisas não são pagas. Tem a proximidade com o Brasil, que isso faz com que para muita gente seja melhor você cruzar a fronteira de carro. O processo migratório é muito mais fácil. Para você tirar um green card, isso aqui, é muito difícil e as pessoas sabem que é muito difícil, tá? Você vai gastar no mínimo uns 15, $20.000 para mais. Eu gastei quase uns 25, $30.000 você vai gastar para fazer um processo EB2 NIW, que foi o que eu fiz. Se você colocar todas as traduções, etc., você vai gastar isso. O nosso pacote do Paraguai, você vai pagar $2.800 para a pessoa principal, para ela ter até conta bancária. A gente vai abrir, né? Carteira de motorista, o CPF, tudo, e você vai gastar $2.800. E se você quer que um dependente só tenha a cédula, você vai gastar 2.000. Tá todos aqui nos links, né? Então a diferença é muito grande em termos de custo e a facilidade, porque se você não tiver nada na Polícia Federal, crime na Polícia Federal, e não tiver um problema de troca de nome, isso aqui vai ser muito rápido e fácil, né? Em termos de 6 meses, você já tem todos os documentos provisórios. Depois de 2 anos, você tem os permanentes. Agora, a diferença é que aqui nos Estados Unidos, o processo de cidadania é administrativo. Em 5 anos, você praticamente é certo que se você fizer tudo direitinho aqui nesses 5 anos, você vai ter a cidadania. No Paraguai, quem vai decidir é o STF deles, e aí vai ser um processo muito subjetivo e praticamente é incerto que você vai ter a cidadania. Por mais que muita gente fale que é possível, que eles vão conseguir, etc., eu não vi ninguém conseguindo até hoje. Quero ver os reviews dessas pessoas mostrando o passaporte paraguaio dos clientes deles. Eu não vi em nenhum site isso. Bom, a qualidade de vida depende muito de cada um, tá?
Eh, Aí depende se você quer ter uma vida, aquela vida de interior, aquela paz e tal, sem ninguém, sem ter aquela cidade grande, sem ter muita infraestrutura e tal, ou você quer ter uma infraestrutura, coisas para fazer e etc. Aí vocês sabem qual que é melhor, tá? Mas muita gente prefere viver na paz, viver no campo, viver barato, ter mais liberdade. E essa liberdade é que o governo não consegue, por não ter dinheiro, por não ter captar impostos, o governo tem uma Receita Federal bem mais fraca, ele tem uma polícia mais fraca, ele tem tudo mais fraco para chegar em certas pessoas. Então é uma situação bem diferente do que nos Estados Unidos, que, como eles têm mais impostos, eles têm um controle sobre a sociedade muito maior, tá? Saúde nem se compara, os Estados Unidos têm os melhores hospitais do mundo, mas a saúde é muito cara. No Paraguai, os hospitais não são os melhores, mas, né, você tem os atendimentos mais simples, tem alguns hospitais indo para lá melhores, mas a maioria dos paraguaios ricos, e argentinos ricos e brasileiros ricos que moram lá, a gente tem acesso a isso, eles são atendidos em São Paulo ou em Buenos Aires. E não adianta falar, pessoal, a gente tem acesso a isso e é o tipo de pessoa que a gente trabalha mais, tá? Então a gente sabe disso. E educação tem um colégio bom, o ASA, se eu não me engano, em Assunção, mas é só. Também quase não tem mais muitos colégios tão bons. Tem também um em Cidade do Leste, mas o resto é muito um nível mais normalzinho, né? E universidades, a gente sabe que as melhores universidades estão nos Estados Unidos. Se você pegar 50, 40, são as melhores aqui nos Estados Unidos. E você não vai achar isso nem de perto no Paraguai. Porém, se você não tem problemas muitos de saúde e você, como eu, deixa para fazer a sua saúde no Brasil, que é boa, tá? Os hospitais são bons, os planos de saúde são bons, você simplesmente cruza a fronteira e vai fazer a sua saúde no Brasil, tá? Porque o pronto-socorro lá vai te atender. Por mais que não tenha muita ambulância, o pronto-socorro vai te atender. Já aqui nos Estados Unidos, você precisa ter um plano de saúde internacional ou até um daqui mesmo que seja bom e você vai gastar bastante dinheiro, porque uma UTI aqui de uma semana você vai todo o seu patrimônio, né? Segurança e criminalidade depende aqui nos Estados Unidos, porque aí vai aparecer ali na foto que nos Estados Unidos está quebrado, cheio de gente na rua roubando as lojas, quebrando tudo, que nem na Califórnia, já que na Flórida Central não existe isso, tá? A segurança é muito alta, não existe praticamente isso, como no Paraguai. O Paraguai, nas fronteiras, é uma insegurança gigantesca. Essas organizações terror e criminosas estão nas fronteiras. Já em Assunção, você tem uma tranquilidade enorme de andar na rua às 10 horas da noite, no shopping, voltar para sua casa, ali nos centros financeiros, nos melhores centros ali de comércio. Então, depende da localização, tá? Mas o Paraguai tem, tem uma qualidade de vida e de segurança muito, muito boa, tá? Com a questão de drogas e degradação urbana, que nem tá naquela capa ali, nos Estados Unidos tem esse problema do opio, né? E tá sendo bem resolvido com a questão do Trump agora, tá? Quando uma sociedade chega ao ponto de ter dinheiro e poder aquisitivo, a história do ser humano demonstra que ele sempre vai para as né? Ou o álcool. Aí no Paraguai seria a pinga ou alguma coisa desse tipo, tá? Porque eles não têm dinheiro para opioide. Então, o que aconteceria, acabei falando, né? Existe uma população também lá que vai para esse lado. Nos Estados Unidos acontece que existe
a esquerda que ajuda esse tipo de coisa, que mantém essas pessoas na rua, isso que é o errado. Mas isso são em alguns estados, você pode escolher outros estados. Uma coisa que eu também sugiro é ficar em cidades pequenas nos Estados Unidos, não fique mais em cidades grandes. Você pode ficar numa cidade pequena a 20 minutos de um aeroporto grande, né. Já no Paraguai, você precisa ficar numa cidade grande, porque senão você não tem nada, tá. Então Assunção, para mim, é uma cidade que é a maior do Paraguai, é a única que tem praticamente tudo e dá uma ideia de uma cidade pequena, tá. Então, realmente, você não tem tantas pessoas morando na rua, mas você vê uma pobreza bem ainda expressiva, tá, mas está melhorando bastante. Bom, aí você tem algumas coisas a tirar disso, tá? Se você quer emprego, você tem que vir para os Estados Unidos de uma forma correta, tá? Com todos os documentos. Então, se você quer ganhar dinheiro, é aqui. Você não vai ganhar dinheiro dessa forma lá no Paraguai, a não ser, por exemplo, que nem eu. Eu ganho, olha, com esse empreendimento aqui, a gente vende muito apartamento. Em termos de imobiliária internacional, a gente é o que mais vende imóveis no Paraguai, até porque se você vai oferecer imóveis no Brasil, você precisa ter Cresce, tá? Até o conselho pode ir atrás das pessoas que estão oferecendo imóveis, para brasileiros, porque só pode oferecer imóveis no Paraguai se o brasileiro estiver dentro do Paraguai. Se o brasileiro estiver dentro do Brasil, você, mesmo em imóveis internacionais, você não pode oferecer, se você não tiver um parceiro brasileiro corretor, certo? Isso é contra a lei, tá? E eu sei que as multas são gigantescas porque é exercício ilegal da profissão, então cuidado com youtubers que estão fazendo isso, certo? A gente tem vendido muito imóveis, inclusive nesse pré-lançamento a gente está com várias reservas, tá? Então, tem como ganhar dinheiro no Paraguai? Depende. Fazendo residências, por exemplo, vendendo imóveis, ou você está abrindo o seu próprio negócio, lei da maquila, você está abrindo uma farmácia, alguma coisa. Mas se você for procurar emprego, você não vai ganhar dinheiro lá. Se você quiser proteger o seu patrimônio, o Paraguai não reporta nada para o Brasil. Nada, tá? Se você tem Bitcoin, você vai ter que declarar, mesmo nós estando fora do Paraguai. Agora, se você estiver dentro de uma empresa, o que a gente estrutura para você, uma empresa offshore, aí não está na sua pessoa física, você não precisa fazer isso. Se você quer uma liberdade total, os dois países oferecem isso para você. Você tem que estruturar ela de uma forma estratégica, tá? Quer escala, quer vender muito, quer ter uma empresa, quer ter um negócio, uma oportunidade de negócio que você fique milionário ou até bilionário, somente aqui nos Estados Unidos, meu amigo, tá? Então a conclusão aqui que eu coloquei para vocês, Estados Unidos é muito melhor para negócios, Paraguai, base fiscal, onde eu tenho a base fiscal, mas ela não me permite utilizar essa base fiscal de uma forma bem estruturada devido ao green card que eu tenho, e tem muitas pessoas que não entendem por que eu tenho green card, né? Eu também não tenho que ficar explicando exatamente o porquê, porque as pessoas não conseguem entender a minha estratégia da teoria das bandeiras, que ela é um pouco mais complexa do que simplesmente mudar para o Paraguai e, eba, eu pago impostos somente territoriais. Não é só isso que funciona, tá? Vocês não vão encontrar aí o pessoal que trabalha, que é concorrente meu, com quatro ou cinco residências, tá? O pessoal não tem isso. Tudo tem um motivo, tudo tem um planejamento, tá? Paraguai, então, base fiscal e custo de vida, tá? Então, por exemplo, você pode ter em outros países também outras bases, como eu tenho no Chile. O Chile é uma base para mim estratégica. O Paraguai é onde que eu ganho bastante dinheiro. Tenho que reportar aqui, porque o Paraguai reporta para cá, tá? O que eu tenho na conta, por causa do FACTA, mas não pelo CRS para o Brasil. E tem diversificação, né?
Pois bem, então é isso. Se você quiser participar da nossa mentoria, que a gente vai ter sobre diversificação de Bitcoin no exterior, não vai ser só sobre compra de imóveis no Paraguai, mas quem está no meu sócio nisso é o Felipe Trovão, cofundador da Foxbit, que é uma das maiores corretoras de Bitcoin, criptomoedas no Brasil. Se você adquirir o ingresso até domingo agora, você vai ganhar também vários bônus e ainda 50% de desconto, tá bom? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de ser membro do canal, que você vai poder assistir vários vídeos que estão só para membros e vai também assistir os vídeos antes do que os outros, tá? Um abraço a todos e até mais.